Estamos refletindo na Bíblia, Josué. Semana passada, nós refletimos sobre um momento dessa divisão da terra, quando a filha de Caleb faz uma intervenção a Josué, e ali ela é atendida em sua súplica a Josué nesse momento. Nós vamos ler alguns versos, não vou ler todo o capítulo 16, mas o nosso estudo está no capítulo 16 e no capítulo 17. Mas eu quero ler apenas alguns versos. Quero começar a ler Josué 16:10. Os cananeus de Gezer não foram expulsos, e até hoje vivem no meio do povo de Efraim. Não são sujeitos a trabalhos, mas são sujeitos a trabalhos forçados. No capítulo 17, dois versos, o verso 12 e o verso 13. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. No capítulo 15, eu quero ler o verso 63. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali como um povo de Judá. Nós temos alguns ditados populares que revelam algumas verdades bem profundas. Uma laranja podre estraga todo saco de laranja, não é assim que nós ouvimos? Uma laranja podre é capaz de estragar todo saco. Uma pequena rachadura pode derrubar uma casa. São pequenas verdades que a gente vai ouvindo ao longo de nossas vidas e que, às vezes, a gente não consegue colocar isso em prática. Hoje eu quero falar sobre o perigo da desobediência. Eu quero falar sobre começar a dar pequenas concessões em nossas vidas. Isso pode resultar em tragédias enormes. Assim como, se você não está atento nas frutas que estão lá na sua casa, e você deixa uma fruta que começa a ser embolorada, e ela pode contaminar todo a sua fruteira. Assim como você não cuida de uma parede, do alicerce da sua casa, uma rachadura pode também destruir e levar o fim da sua construção. Nós podemos também, em nossas vidas, em nossas famílias, abrindo concessões e destruindo um projeto maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos vendo nesses textos de Josué, Deus cumprindo a promessa que ele havia feito há 300 anos atrás ao seu servo Abraão, e que o povo de Deus caminhou a cada momento, a cada instante, almejando esse desafio. Deus deu a eles a terra prometida, quando eles ainda estavam escravizados. Aquela nação que saiu de Israel, aquela nação, ela não entrou, porque ela abriu uma concessão. Ela achou que poderia fazer algo para adorar. Então fizeram um bezerro de ouro, e aquela geração então recebeu uma punição de Deus. Eles não entrariam na terra prometida. Pastor, Deus pune. Nós temos uma grande dificuldade de entender essa verdade. Porque nós acreditamos que Deus é poderoso, Deus sabe de todas as coisas, Deus é onipresente, mas a gente quer só o Deus que é amor. A gente quer o Deus Papai Noel, que nos atende em tudo aquilo que nós
fazemos e tudo aquilo que nós pedimos. O Deus da palavra de Deus não é assim. O Deus da Bíblia é um Deus que ele é justo juiz sobre todos, sobre toda a vida humana. E ele puniu essa nação de Israel. Aqueles que saíram da terra, Moisés escolheu 12 para espiar a terra. Esses 12 foram e apenas 2 deram um bom testemunho. Esse lugar é maravilhoso. O mundo hoje está contaminado mais de gente pessimista e negativa do que pessoas positivas. No meio daqueles 12, só tinham 2 que tinham fé. Josué, que hoje é o líder, e Caleb, que nós vimos há 3 semanas atrás, o que Deus fez na vida de Caleb. Agora, uma coisa que é impressionante, nós estamos vendo os exemplos bíblicos, a igreja está vendo os exemplos bíblicos, mas ainda a gente tem uma grande dificuldade para absorver esses ensinos em nossas vidas, porque nosso coração é rebelde, a gente quer fabricar um Deus para nós, a gente quer fabricar, agora a gente não, pode ser que a gente não fabrique um Deus numa estatueta, mas a gente cria um Deus na nossa mente, a gente cria uma forma que não venha mexer nas nossas feridas morais, nas nossas inclinações carnais. A gente não quer que Deus interfira nisso. E isso é tão nítido. Eu trabalhei no mercado corporativo há algum tempo, e na empresa que eu trabalhava, eu era responsável para dar feedbacks. E uma vez eu estava recebendo um treinamento e a pessoa virou e falou assim: você nunca pode dar um feedback negativo, você não pode usar a expressão negativa, senão quando você falar uma coisa negativa, a pessoa vai criar um bloqueio. Então o seu feedback sempre tem que ser positivo. Em outras palavras, você não pode chamar a atenção do funcionário quando ele erra. Você tem que fazer de uma manobra para que ele não se sinta ferido sobre isso. E muitos estão vivendo uma vida cristã pequena porque não querem que Deus mexa nas suas feridas purulentas de suas concessões e das suas fantasias de Deus. Esse negócio é tão interessante que as pessoas começam a viver uma ideia de vida cristã completamente antibíblica. Deus não interfere nas minhas coisas. Uma vez um empresário falou para mim assim, igreja, negócio é negócio, pastor. Eu fiquei parado, fiquei pensando, gente, será que ele é uma pessoa lá na igreja e nos negócios dele é outra pessoa? Tem pessoas que são assim, e vão criando uma fantasia que, na verdade, não é uma fantasia, isso é neurose profunda. E diz que de louco e médico cada um tem um pouco, né? Eu vou usar bastante expressões assim. Então a gente tem essas dificuldades. A gente vive hoje numa sociedade infestada do vírus do politicamente correto, e nós vamos abrindo concessões. E as nossas concessões estão fazendo ruir o Evangelho de Cristo Jesus. O que é pior, nossas concessões fazem ruir as nossas famílias. Nossas concessões fazem ruir o nosso trabalho. A maneira que a gente vai abrindo concessões para que as coisas fiquem de uma forma não tão desagradável, mas a gente vai absorvendo essas coisas. Querido irmão e querida irmã, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver, depois do capítulo 20, aqui em Josué, o que aconteceu dessas concessões que foram permitidas. Em um desses grupos aqui, eles faziam um tipo de adoração que foi feita essa semana aqui agora no Brasil. Eles pegavam e sacrificavam crianças, como aconteceu na nossa nação. Concessões sérias, concessões profundas, que envolve o Estado brasileiro,
que o Estado brasileiro rasga a sua Constituição, desrespeitando aquilo que foi feito ao longo dos anos, através com uma autorização de um Ministério Público. Concessões. Será que há possibilidade de, ainda aqui dentro da igreja, ou dentro da igreja de Cristo, pessoas que acham que, porque foi estupro, pode ser abortado? Será que existe esse tipo de pensamento? Não defendo o estupro. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que há vida, e se há vida, há uma grande possibilidade. Concessões. Será que nós estamos nos adequando a isso? Será que nós estamos nos amoldando ao jeitinho brasileiro? Ao jeitinho da corrupção brasileira? Vou confessar um pecado para os irmãos. Eu e minha família, a gente estava indo aqui na cidade de Guapó, eu estava dirigindo, e o guarda da Polícia Rodoviária Federal mandou parar o carro. Pediu os documentos. Eu achei que tinha um documento dentro do carro, não tinha documento do carro. Os seus documentos. Aí tinha um problema sério aí, porque minha carteira de motorista estava vencida. Eu tirei, entreguei para ele, eu falei para ele, olha, eu estou dirigindo com a carteira de motorista errada. Aí ele olhou para mim e falou assim, o carro é de quem? Nós explicamos tudo direitinho, ficamos ali uns 15, 20 minutos. Eu estava errado. Eu fiz uma concessão de querer ir a uma outra cidade com a minha família para ter um lazer e fui penalizado por isso. Chegou a multa. Não recomendo a ninguém. 700 e poucos reais para ajudar o cofre do Estado. O caiado. Que coisa maravilhosa. Vou ter que pagar. Concessões. Concessões nos levam a resultados que podem destruir nosso relacionamento, nossa vida, nossa família e a igreja do Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que esses versos que eu li diz. O povo de Israel começou a abrir concessões. Concessões. Eles estavam ali, aquelas pessoas estavam ali, elas são pessoas boas, mas não cumpriram a ordem de Deus. Nossa, mas a gente não conseguiu destruí-los. Não cumpriram a ordem de Deus. Nossa, mas a gente já se acostumou com eles. Não cumpriram a ordem de Deus. Querido irmão e querida irmã, quando nós abrimos concessões em nossas vidas, nós estamos lesando um atributo do nosso Deus que se chama santidade. O nosso Deus é santo, fala comigo, Deus é santo. E Ele nos chama à santidade. O nosso Deus é santo e Ele nos chama à santidade. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver isso em nossas vidas. E precisamos, a partir de hoje, não ficarmos abrindo concessões em nossas vidas. Uma pequena concessão hoje, na educação do seu filho, pode resultar numa tragédia muito grande quando ele ficar adulto. Nós, como pais, precisamos aprender a fazer isso. A disciplina na palavra de Deus é correção. Não é uma realidade de espancar o outro, é corrigir. Corrigir. A disciplina era considerada um termo como vara, que era para ser medido ou era para ser castigado. Então, como nós podemos medir hoje as distâncias, isso é possível porque nós temos uma maneira de dizer que existe um valor mensurável e que nós vamos padronizando esse valor mensurável e por isso então nós podemos usar essa medida de valor.
Eu me lembro na adolescência, o Divino, a gente, adolescente, né? Aí tinha os mais jovens que já estavam com a carteira de motorista. Aí a gente saiu com um amigo, a gente foi de carro e tal, chegamos lá, o outro amigo chegou depois, aí o outro amigo virou e falou assim, nossa, ó, aqui deu 70 quilômetros para onde a gente tinha ido. Aí o outro virou e falou assim, eu não sei quanto que deu no meu carro aqui não, porque eu demorei mais que vocês. Aí a gente virou e falou assim, a medida é a mesma. Tem gente que é assim, tem gente que está achando que existem medidas variadas sobre os princípios da palavra de Deus, sobre a santidade de Deus. Você acha que existe isso? Não existe. É o mesmo valor, é a mesma medida. Concessões. Eles deram concessões. E as concessões deram um resultado extremamente perverso, porque uma dessas regiões, aqueles que eram para ser os governadores, eles se tornaram escravos de uma dessas nações. Nós vamos ver isso mais adiante. Concessões. Concessões levam à escravidão. Concessões levam à destruição. Levam à falsidade. Geram mecanismos de destruição de vidas. É interessante que eles vão diante de Josué que está registrando sobre isso, e Josué está registrando o que eles estão fazendo. Semana que vem nós vamos ver um episódio muito interessante dentro desse momento, que vai parecer ser uma concessão, mas não será uma concessão, mas será, de fato, o cumprir a palavra de Deus. Tudo isso eu estou dizendo para os irmãos, para que nós possamos entender o que está inserido nesse texto e em que nós estamos inseridos em nossas histórias. Nós estamos para viver pela palavra de Deus, porque para nós este livro não é um livro arcaico de histórias míticas, não, para nós esse livro não é isso. Para nós, esse livro, ele é fonte de vida perpétua, eterna, ele é fonte de caminho para nós, ele é fonte para que a gente possa andar num caminho que vai nos levar à vida eterna, na presença do nosso Deus. Esse livro para nós é um livro de milagres, porque aqui estão registrados os milagres que Deus fez. Este livro é um livro que está sendo registrado a história de fé de um povo que viveu crendo nesse Deus. Portanto, para mim e para você, a Bíblia não nos abre concessão. E eu e você não podemos abrir concessão nenhuma à luz da palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus que precisamos exercitar o autoexame, para que assim possamos corrigir as nossas vidas à luz da palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, porque nós cremos que nela está o valor mensurável pelo qual nós vamos viver, o valor mensurável pelo qual a minha família pode se guiar, a sua família pode se guiar, a nossa igreja pode se guiar, para que possamos atingir a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. Muitos crentes abrem concessão, não leiam a Bíblia, não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia. São levados por qualquer engodo hoje em dia, por qualquer engodo supersticioso, são levados e conduzidos. E eu fico cada dia mais assim, pensando como esse povo é criativo, né? Como o povo cria coisas criativas. Coisas que vão acontecendo no mundo e a igreja vai copiando. E a igreja vai vivendo. A igreja vai abrindo concessões para isso. Será que um dia a gente vai ter o dissabor de ver a igreja apoiando aborto? Eu espero não estar aqui nesse dia. Porque no caminho que a igreja anda, de concessões,
infelizmente, isso pode se tornar uma realidade. Primeiramente, porque os crentes não leem a Bíblia. Segundo, porque eles não acham que a Bíblia tem um valor mensurável, eterno para as suas vidas. Terceiro, porque eles acham que o ensinamento da palavra de Deus já é ultrapassado. E isso não é. Esse é o caminho que vai destruir a fé e a família e o povo de Deus. Por isso que nessa noite nos faz necessário entender esse problema que estamos aqui percebendo. Parece que não tem problema. Todas as vezes que você achar, parece que não tem problema no fundo, porque o problema aqui se chama desobedecer a Deus. Todo pecado tem consequência, querido irmão. Davi, ele estava ali no seu palácio e abriu a concessão de pegar e olhar uma vizinha que estava despidas, tomando um banho. Mas ele não ficou só uma vez. Ele não deu só uma olhada de relance. Ele foi mais profundo. Ele quis passar a noite com ela. Concessão, uma pequena concessão, uma pequena rachadura. Teve uma relação extraconjugal com essa mulher. Ela era casada. O resultado disso, um assassinato. O resultado disso, o seu filho vai morrer. O resultado disso, ele vai trazer um dissabor ao coração do seu filho mais velho, Absalão. E esse filho mais velho, quando se ficar na velhice, vai perseguir o seu pai Davi. Concessões abrem brechas diabólicas para destruir as vidas preciosas que Deus quer que nós tenhamos. Não podemos brincar com isso. Por isso, querido irmão e querida irmã, nesta noite eu queria que você entendesse, junto comigo, o quão desafiador é isto, e que você sondasse dentro do seu coração nessa noite, quais são as coisas que você tem abrido de concessão em sua vida, que serão rachaduras, brechas, que resultarão em tragédias familiares, tragédias para você, tragédias para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez não seja a palavra que você gostaria, porque talvez você gostaria de sair daqui pensando que o pastor precisava pregar uma palavra de mais motivação, de uma coisa melhor, mas eu não estou aqui para criar para você uma ilusão, eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Eu estou aqui para ver o que esse texto diz para mim e para você, e se dói em você, dói também em mim. E se eu tiver coragem de confessar um pecado, que você também entenda que o que eu fiz foi um pecado. Isso é um pecado contra Deus, isso foi um pecado contra a minha família. Eu tive que pedir perdão para minha esposa, eu tive que pedir perdão para as minhas filhas, eu tive que pedir perdão a Deus, porque isso foi uma concessão. Eu tive que pedir perdão ao meu sogro, à minha sogra, porque eu estava usando o carro deles. Isso foi uma concessão, mas eu não quero que isso seja algo além, porque o caminho para mim e para você sermos libertos é o caminho do arrependimento, é o caminho da confissão, porque esse é o caminho que traz libertação para a vida humana. Arrependei-vos, confessai as vossas culpas, levar a Deus os nossos descaminhos, as nossas desventuras, os nossos caminhos que nos levam a caminhos tortuosos. Sabe o que é mais triste nesse livro? É que ele não termina bem. No último capítulo, Josué vai chegar lá na frente do povo e vai dizer: a quem vocês querem seguir? A Deus, o Todo-Soberano, que nos tirou lá do Egito? Ou vocês vão continuar seguindo os deuses dessa terra pagã? E solenemente então Josué diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual será a nossa escolha nessa noite? Abrir mais uma concessão para o pecado?
ou confessar nosso pecado hoje e ser liberto pela graça do Senhor Jesus? Feche os teus olhos nesse momento. Ora ao Senhor nessa hora. Tem pessoas que abrem concessão sobre dízimos, sobre se comprometer com a igreja, sobre anunciar o Evangelho. Sobre ser fiel a Deus. Tem pessoas que abrem brecha em suas vidas com pornografia, com palavras de baixo calão. Existem brechas que são abertas porque nós deixamos de olhar a Deus e queremos então viver pela nossa força, pelo nosso querer. Deixamos de levar os nossos projetos a Deus e pedir a aprovação de Deus e pedir a direção de Deus para a nossa vida. Josué escreveu o que Deus havia recomendado a ele. Medita no livro da lei de dia e de noite, para que os teus caminhos sejam de vitória, prósperos. Josué viveu essa verdade em sua vida. Ele registra aqui que foram pequenas brechas que foram sendo infiltradas no meio do povo de Israel, por deixarem de cumprir a vontade de Deus, de viverem o propósito de Deus. Resultou em coisas terríveis para essa nação. Que isso não chegue na sua casa, que isso não chegue na sua vida, que isso cesse hoje, em nome de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar e nos conduzir à justiça. O que você precisa confessar nessa noite é você e a Deus. O que você precisa limpar na tua vida hoje é você diante de Deus. O que você precisa se libertar hoje, o que você precisa começar a experimentar essa nova vida em Cristo. Talvez até hoje você não está empenhado na reflexão, no estudo da palavra de Deus. Tem pessoas que entram ano e saem ano, nunca leem a Bíblia, nunca tem um culto doméstico na sua casa. Tem um momento para agradecer e ver o que Deus fez. E nós vamos vivendo desenfreadamente, desarregadamente, abrindo brechas e concessões no nosso viver. Nessa noite, querido irmão e querida irmã, o Espírito de Deus, o Senhor, o nosso Deus, Ele quer curar, restaurar e te libertar em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui liberto, transformado por Cristo Jesus. E o que você precisa fazer é confessar a Cristo Jesus e pedir: Senhor Jesus, me perdoa. Limpa o meu coração, Senhor. Limpa a minha vida. E me ajuda a não cair mais, Senhor. Me ajuda a andar em justiça. Me ajuda a andar na vereda da Tua palavra. Me ajuda a andar a cada dia mais na Tua presença, porque eu quero, eu e a minha família, servir ao Senhor todos os dias que nos cabe viver. Que essa seja a nossa escolha nesta noite, que seja a escolha de viver em santidade para esse nosso Deus que é santo, de viver na santa presença do nosso Deus, porque o nosso Deus é santo.
de não deixarmos a nossa Bíblia empoeirando, mas de ler, de meditar e pedir que dela venha jorrar vida em nossos corações, vida em nossas famílias. O Senhor, o nosso Deus, nos chama hoje, nos chama a viver uma vida nova, uma vida plena com Ele. Uma vida em que vamos experimentar desse amor que a cada dia cresce, que a cada dia experimenta coisas novas que vêm do Senhor. Querido irmão e querida irmã, as coisas novas que vêm do Senhor está nesse livro sagrado, neste texto precioso. Valoriza, leia, medita de dia e de noite, para que assim você e eu possamos andar sempre no caminho da justiça do nosso Deus. Ele quer nos levar a um caminho novo, mas esse caminho novo passa pelo caminho da santidade, e o caminho da santidade passa pelo caminho do arrependimento e da confissão, para que de fato possamos ser curados pelo poder de Cristo Jesus. Se você quer experimentar isso na sua vida, fique em pé comigo na presença do Senhor. Quero orar pela sua vida hoje. O Senhor vai nos capacitar a viver em santidade. O Senhor vai nos capacitar a viver sem concessões em nossas vidas. Não mentir, querido irmão, ser amigo da verdade, ser a nossa palavra sim, sim e não, não. Ser amigo da verdade nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Ser amigo da verdade com famílias que andam na presença do Senhor, o nosso Deus. Que nós possamos entender nesta noite, a Bíblia não esconde pecados, a Bíblia não está fazendo concessões aos pecados, mas a Bíblia registra tudo para que eu e você possamos aprender a não cair no caminho do engano. Peça isso hoje a Deus. Deus, eu não quero mais cair no caminho do engano. Limpa a minha mente, limpa o meu coração, limpa a minha alma, transforma o meu viver, Senhor. Limpa-me, Senhor, e purifica-me, eu serei limpo e serei purificado. Limpa os meus lábios, limpa a minha alma, a minha mente, a minha visão. Limpa, Senhor, meu coração, para que eu possa amar livremente, para que eu possa viver livremente. Limpa-nos, Senhor, e transforma-nos, e nós seremos transformados. Nós seremos alvos e mais alvos do que a neve, porque o sangue do Teu Filho nos comprou, e no sangue de Jesus nós fomos lavados, e no sangue de Jesus, naquele sacrifício grotesco e vil, podemos experimentar o perdão de nossas culpas, o perdão de nossos pecados. Limpe, Deus, a nossa vida, Senhor. Limpa, ó Deus, nossas famílias, ó Deus. Limpa esta igreja, Senhor. Limpa, ó Deus, da autossuficiência. Limpa, ó Deus, da incredulidade. Limpa, ó Senhor, de uma vida de fantasia, para que possamos viver em uma vida em Tua presença, Senhor. Eu sei que Tu quer escrever novas histórias. Eu sei que Tu quer escrever, ó Santo Deus, novas experiências. E que nós, nesta noite, possamos entender isso, ó Santo Deus, que o Senhor está fazendo algo novo em nós, algo novo através de nós, algo novo em nossas vidas. Por isso, Pai querido, Pai celeste, toma as nossas vidas nesta noite, Senhor, e nos conduz ao Teu caminho de santidade, e nos conduz ao Teu caminho da verdade, e nos conduz ao Teu caminho, ó Deus, do Teu amor pleno, e nos conduz no Teu caminho, ó Deus, de estarmos sempre andando contigo e na Tua palavra. Age sobre cada vida aqui, Senhor, que tem esse desejo, que hoje, ó Deus, é tocado pelo Teu Espírito,
E que hoje, ó Deus, Satanás é envergonhado em muitas vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Satanás é envergonhado, ele não tem poder, ele não tem nada, e o que ele tem são mentiras, e hoje as mentiras de Satanás são desfeitas em nome de Jesus. Porque quando confessamos, somos livres, somos libertos. Quando confessamos, nós somos transformados. Quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo nos enche de uma força, de uma capacidade, de um entendimento que nos leva a viver uma vida nova, uma vida plena, que fluirão rios de água viva através de nós. Que nós possamos andar sempre na presença do Senhor. Toma as nossas vidas, ó Pai querido. Ora assim comigo, igreja. Toma as nossas vidas, ó Deus eterno. Vamos com fé, igreja. Toma as nossas vidas, ó Deus eterno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Amém, amém, amém e amém, Senhor.